Olá! Em 1 Samuel capítulo 25 encontramos uma história que ilustra muito bem a ingratidão. A Bíblia diz que havia na região do Carmelo um homem chamado Nabal. Nabal no hebraico significa tolo, louco. Ele era um homem muito grosso, muito difícil de lidar com as pessoas, só pensava em si mesmo. Esse homem, Nabal, tinha muitas ovelhas, ele era muito rico. E certa ocasião, a época em que as ovelhas estavam sendo tosquiadas, elas foram levadas para um outro lugar. E durante o tempo em que as ovelhas estavam ali, Davi e os seus homens, numa época em que ele ainda não era rei de Israel, Davi protegeu, juntamente com os seus homens, os empregados de Nabal. Nada se perdeu durante aquele tempo todo. Eles foram como um muro ao redor dos empregados de Nabal. Um belo dia depois, Davi, que não tinha morada certa, não tinha lugar certo para morar, porque ele vivia de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro, tentando fugir de Saul, que queria tirar-lhe a vida. E ele, numa situação tão difícil, ele então mandou os seus companheiros de batalha, alguns deles, irem falar com Nabal e pedir um pouco de comida, um pouco de alimento. E Nabal simplesmente nem sequer deu atenção àqueles homens, nem sequer atendeu ao pedido deles, e ele tinha toda a condição de fazê-lo. E Davi então se enfureceu. Preparou a espada, ele e seus amigos, e então foram na direção da casa de Nabal, porque a intenção de Davi, ao lidar com aquela ingratidão de Nabal, era acabar com a sua vida. Mas Nabal, apesar de ser um homem tolo, havia se casado com uma mulher inteligente, uma mulher sensata e bonita. Tão bonita que depois da morte de Nabal, Davi a pediu em casamento e ela aceitou e tornou-se esposa de Davi. Essa mulher, Abigail, apaziguou Davi. Ela soube do que havia acontecido e ela então foi instrumento para apaziguar o coração de Davi. Ela foi ao encontro de Davi e lhe disse: caia sobre mim essa afronta, me perdoe por aquilo que o meu marido fez a você. Receba aqui um presente, receba aqui aquilo que nós preparamos para você e para os seus homens. Não leve em consideração aquilo que o meu marido fez. E Davi então elogiou aquela mulher pela sua sabedoria, pela sua sensatez, pela sua prudência, como Deus precisa, como o mundo precisa, como as famílias precisam, como até mesmo as igrejas precisam de mulheres apaziguadoras, de homens apaziguadores que promovam a paz. Precisam de gente como Abigail. Abigail voltou para casa e encontrou o seu marido bêbado, havia enchido a cara, estava todo fora de si. No dia seguinte, quando ele já estava consciente, ela lhe contou o que havia acontecido e o quanto ele havia exposto a sua família ao perigo por causa da sua ingratidão, por causa da sua falta de reconhecimento
daquilo que Davi havia feito por ele, pelos seus pastores, pelos seus empregados. E ele ficou tão assustado que entrou em choque e ficou paralisado durante alguns dias e depois morreu. E Davi, quando soube disso, agradeceu a Deus: Senhor, obrigado, porque tu usaste Abigail para me livrar de me vingar. E tu fizeste uma obra nesta situação. Davi, então, quando soube da morte de Nabal, convidou Abigail, aquela mulher apaziguadora, aquela mulher sensata, aquela mulher inteligente e bonita, para ser a sua esposa, ou uma das suas esposas. Meus amados, nós precisamos ser agradecidos e precisamos reconhecer aquilo que as pessoas fazem por nós. Sejamos gratos, sejamos agradecidos, reconheçamos o bem que Deus tem feito por nós. Reconheçamos o bem que as pessoas ao nosso redor têm feito por nós. Paulo, em Colossenses capítulo 3, verso 15, nos exorta: sejam agradecidos, sejamos agradecidos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.